Olá pessoal, nesta videoaula vamos abordar a segunda lei da termodinâmica. Como veremos, a segunda lei da termodinâmica ela está intimamente ligada com os estudos teóricos das máquinas térmicas. Como nós vimos na videoaula anterior, Sadi Carnot vai propor um ciclo termodinâmico que seria o ciclo de maior rendimento possível para uma máquina térmica. Vimos alguns aspectos desse ciclo, né? E o principal deles é que trata-se de um ciclo ideal, ou seja, o Carnot está descompromissado com os aspectos técnicos da máquina. O que ele quer é encontrar quais são as sequências de transformações que um sistema gasoso deve sofrer para que se obtenha desse sistema o maior rendimento possível. Então, sem compromisso com as qualidades técnicas da máquina, ele está livre para imaginar a máquina ideal. Não importa se essa máquina pode ou não ser construída, o que interessa é que ela vai dar o suporte teórico para os estudos, para a teorização das máquinas térmicas. E esses estudos, como nós veremos, e também já vimos, eles acabaram revelando aspectos muito maiores que estão muito além da ideia da máquina. Eles trazem aspectos relacionados à composição do universo, como o universo funciona, como nós veremos. Então, só para pontuar alguns aspectos que nós vimos anteriormente, o Carnot vai então publicar a sua obra no ano de 1824. É um ano, ou é uma fase, é uma época já posterior aos trabalhos feitos pelos engenheiros Newcomen, Savery, James Watt. Aliás, o James Watt foi o último grande engenheiro a produzir mudanças profundas nas máquinas térmicas antes da teorização desse tipo de dispositivo, ou seja, antes da consolidação da termodinâmica com as suas duas principais leis. Então, há um aspecto técnico importante aí, que o James Watt vai impor uma patente industrial em sua máquina, e por cerca de 3 décadas o dispositivo permaneceu praticamente inalterado, e então os estudos teóricos puderam ser retomados a partir do vencimento dessas patentes. Isso vai coincidir então aí com a época do Carnot. Um outro aspecto importante que os estudos do Carnot vão inaugurar e ajudar a consolidar, inclusive, é o calor como uma forma de energia. A própria ideia de energia era um pouco obscura para os cientistas da época, eles não tinham clareza sobre esse conceito, e propriamente o calor nem era visto como uma forma de energia, mas um dos frutos que se pode colher dessa teorização do estudo das máquinas térmicas é justamente a concepção do calor como forma de energia e a própria ideia de energia como um todo. Outro elemento importante dos estudos é que as máquinas térmicas devem operar em ciclo. Então esse é um aspecto técnico, porém, uma vez teorizada, essa condição ficou muito clara. As máquinas térmicas devem operar em ciclo aproveitando o calor que flui espontaneamente de uma fonte quente para uma fonte fria. E esse termo aqui, espontaneamente, como nós veremos, ele vai ser decisivo para o entendimento de uma série de processos da natureza, na verdade todos os processos da natureza. Outro aspecto importante é o da substância trabalhante. Toda máquina térmica se utiliza de uma substância para ficar sujeita a expansões e compressões, e como nós vimos, o vapor foi a primeira substância trabalhante utilizada, e depois, com a evolução dos motores, passou-se a utilizar os gases provenientes da combustão da gasolina, do diesel e outros elementos que pudessem entrar em combustão para o funcionamento dos motores de combustão interna. A máquina térmica ideal, a máquina de Carnot, também conhecida dessa forma, da qual se possa extrair o maior rendimento possível, é então o grande objeto de estudo do Carnot, a máquina térmica ideal, ou seja, o conjunto de transformações capaz de extrair o maior rendimento possível num processo de transformação de calor em trabalho. Esse é o ciclo de Carnot, nós já vimos ele em detalhes, não vou explaná-lo novamente, mas vale lembrar que o ciclo de Carnot, para ele, valem todas as equações das máquinas térmicas usuais e que de fato podem ser construídas, mas há uma equação adicional. Pelo fato do ciclo de Carnot ser ideal, ele não depende da substância trabalhante, ele não depende dos aspectos técnicos da máquina, portanto, trabalho, calor recebido e calor liberado não aparecem aqui nessa equação. Ela depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria
para se ter, né, o rendimento dessa máquina, ou seja, é uma máquina que não está relacionada a aspectos práticos, é uma máquina ideal e, portanto, ela depende apenas das temperaturas. Então, essa equação aqui é o grande resultado, ou seja, o rendimento para o ciclo de Carnot, que é o ciclo mais perfeito possível que se possa submeter um sistema que converta calor em trabalho. Esse sistema, é bom lembrar, né, é sempre bom lembrar, ele é um sistema ideal, o fictício, ele não pode ser construído. Mas nós vamos ver que mesmo o sistema perfeitamente elaborado do ponto de vista conceitual, nem ele pode ter rendimento 100%. É o que nós vamos ver agora. Então a grande pergunta que os engenheiros da época queriam responder é qual é a sequência de transformações que nós podemos aplicar para obtermos o maior rendimento possível. E, em outras palavras, você, na condição ideal, pode se perguntar se seria possível obter rendimento 100% de uma máquina térmica ideal. Se ela é perfeita, se ela opera, digamos assim, nas condições, embora fictícias, mas ideais, ela tem rendimento 100%? É possível obter 100% de rendimento de uma máquina térmica ideal? Para entender esse questionamento, nós tomamos aí como ponto de partida a equação de rendimento para uma máquina de Carnot. O rendimento de uma máquina de Carnot é 1 menos a divisão da temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Para que esta equação resulte em rendimento 100%, este termo, a razão entre as temperaturas, precisa ser zero. Por quê? Porque aí, tendo 1 menos 0, o resultado é 1 e 1 equivale a 100%. Então, em linhas gerais, se uma máquina de Carnot puder ter rendimento 100%, isso vai acontecer, matematicamente falando, quando a razão T2 sobre T1 for igual a 0. E é analisando essa relação entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria que nós podemos ver, é um dos caminhos para os quais nós podemos seguir para ver que essa máquina, mesmo sendo ideal, não pode ter rendimento 100%. Há duas formas aí para termos, né, considerando essa equação, rendimento 100%. Isso aqui dá zero se a temperatura T1 for infinita. É uma situação possível. Possível do ponto de vista matemático, né? Então, a divisão de dois números pode dar zero quando o denominador é infinito. Mas o denominador infinito, e agora trazendo a interpretação matemática para o mundo real, nós estamos falando de uma temperatura quente, ou seja, nós teríamos que ter um objeto muito quente de maneira que a sua temperatura fosse infinita. Essa, por si só, já é uma ideia absurda, ter um corpo com temperatura infinita, né? Então, veja, para a máquina de Carnot ter rendimento 100%, uma das situações que possibilitaria a máquina ter rendimento 100% é se houvesse uma fonte quente a temperatura infinita. E isso é um absurdo, portanto, nós não podemos esperar que isso seja praticável. E o outro caminho para que a divisão entre dois números dê zero é que a parte de cima seja zero. Então, a temperatura da fonte fria, se agora trouxermos da interpretação matemática para a interpretação do mundo real, esse termo indica a temperatura da fonte fria, e uma temperatura de fonte fria igual a zero significaria que algum corpo poderia atingir o zero absoluto, né? Então, se um corpo puder atingir a temperatura do zero absoluto, é possível ter uma máquina térmica ideal com rendimento 100%. Mas nós vimos que admitir a possibilidade de um corpo chegar ao zero absoluto, ao 0 Kelvin, traz consequências muito esquisitas. Então, de certa forma, é absurdo imaginar que seja possível um corpo chegar à temperatura 0 Kelvin. Quando nós estudamos os gases, nós vimos que 0 Kelvin seria a temperatura onde o volume do gás seria nulo. Um corpo como um sistema gasoso, né, com volume nulo, significa que ele desaparece, deixa de existir, né? Ele não ocupa espaço. Então, isso é uma ideia bastante absurda, bastante difícil de nós imaginarmos ser possível ocorrer. Então, as duas situações que possibilitariam a máquina térmica ideal de Carnot ter rendimento 100% implicam em situações inviáveis na prática. Nós não podemos ter um corpo com temperatura infinita, ou seja, muito quente, e nem podemos ter um corpo tão frio que ele se coloque na temperatura de 0 Kelvin. Não é possível. Até
os laboratórios mais modernos que estudam a questão da temperatura, das baixas temperaturas, nenhum deles consegue fazer um sistema atingir a temperatura de 0 Kelvin. Até hoje não foi possível ainda, né? Então parecem existir impedimentos práticos, técnicos, e parece também, do ponto de vista qualitativo e teórico, que realmente seria o caso de nós termos situações muito esquisitas, como, por exemplo, um gás diminuindo seu volume até o ponto de desaparecer. Então, as máquinas térmicas ideais, aquelas, né, as máquinas de Carnot, nem essas podem ter rendimento 100%. Isso é uma conclusão muito importante. Então, isso vai dar margem para a elaboração daquilo que chamamos de segunda lei da termodinâmica. Né? A segunda lei da termodinâmica, ela é enunciada por diferentes cientistas e ela tem diferentes enunciados, mas no fundo, todos esses enunciados, na sua essência, têm o mesmo significado, têm a mesma interpretação. Nós não vamos abordar isso aqui. Aliás, eu vou apresentar alguns dos enunciados da segunda lei da termodinâmica e vamos buscar interpretar ou aplicar eles qualitativamente, sem muito compromisso. Então, uma primeira constatação obtida é que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, seja capaz de converter todo o calor recebido em trabalho. Então, ficou claro pelos teóricos, pelos estudos teóricos, que nem a máquina ideal pode ter rendimento 100%, tampouco qualquer outra máquina que venha a ser construída. Então, uma coisa que derivou dos estudos do Carnot foi essa concepção, essa percepção de que é impossível construir uma máquina térmica perfeita. Então, essa é uma das formas de se enunciar a segunda lei da termodinâmica. Isso tem muitas consequências, implicitamente. Não é claro esse enunciado a ponto de nos permitir entender todo o alcance do seu significado. E daí os outros enunciados podem ser mais úteis, né? Então, como nenhuma máquina pode converter todo o calor em trabalho, é impossível construir uma máquina que tenha rendimento 100%. E como consequência, é impossível construir um moto perpétuo ou moto contínuo. O moto perpétuo era o sonho dessa época dourada aí das máquinas térmicas, que a ideia de alguns engenheiros era, de alguns estudiosos, talvez não só os engenheiros da época, mas muitos indivíduos começaram a imaginar a possibilidade de construir uma máquina autossuficiente, ou seja, que você desse a ela uma quantidade de energia e ela pudesse, então, a partir dessa quantidade de energia, trabalhar continuamente gerando energia para si mesmo. Ou seja, eu dou à máquina uma quantidade de energia, ela produz trabalho sem gastar energia. Essa energia retroalimenta a própria máquina. Os estudos de Carnot mostraram que uma máquina com rendimento 100% é impossível e, portanto, também é impossível construir o desejado moto perpétuo, que viria a ser a máquina independente, né? Aquela que você aciona, dá uma energia inicial e ela passa a operar sozinha. Então, isso foi descartado pelos estudos teóricos das máquinas térmicas. Uma outra forma de enunciar essa ideia, e, portanto, um segundo enunciado para essa lei da termodinâmica, diz o seguinte: é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos entre uma fonte quente e uma fonte fria, seja capaz de obter um rendimento maior que uma máquina térmica ideal de Carnot operando entre as mesmas fontes quente e fria. Então, a máquina de Carnot, um dos aspectos, né, uma das consequências dela ser uma máquina ideal é que ela não pode ser construída, evidentemente, né? E, portanto, uma consequência lógica direta é que nenhuma máquina que venha a ser construída por qualquer projeto, por qualquer engenheiro, por qualquer avanço tecnológico, nenhuma dessas máquinas reais pode superar uma máquina de Carnot. Por quê? Porque a máquina de Carnot é a máquina ideal. Na sua concepção teórica, ela leva em conta aspectos que não se pode realizar na prática. E isso permite estudar o fenômeno na sua essência. Embora não seja possível construir essa máquina, tiram-se desses estudos muitas conclusões, né? E uma delas é que todas as máquinas que venham a ser construídas um dia por qualquer ser humano, elas jamais terão um rendimento maior do que uma máquina de Carnot, tão pouco igual, é sempre menor. Então essa também é uma forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica. E há um terceiro enunciado, e a sua expressão é mais simplória, porém mais fácil de se constatar no nosso dia a dia, né? De modo espontâneo, a transferência de energia na forma de calor sempre ocorre no sentido da fonte quente para a fonte fria.
Ou seja, o calor sempre vai do quente para o frio. O corpo quente, o corpo frio, o sistema quente, o sistema frio. Quando postos um na presença do outro, você vai ter então um fluxo de calor sempre da parte quente para a parte fria. E é esse aspecto que a gente pode explorar. Porque, de certa forma, é isso que está na raiz dessas outras duas formas de enunciar o problema das trocas de calor. O calor só flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. O processo oposto pode ocorrer, mas ele tem um custo energético que não compensa ser feito para se obter trabalho a partir daí, como eu vou mostrar nos próximos slides. Então, para entender uma das ideias que não são tão explícitas pela segunda lei da termodinâmica, a ideia da irreversibilidade, nós vamos ver aqui um processo muito comum. Imagina que nós tenhamos alguns blocos de gelo, nós temos um ambiente quente, o gelo, né, ele é frio, ele está a temperatura baixa. Isso, se você quiser imaginar num contexto, você pode pensar em cubos de gelo que você tirou do freezer da geladeira e pôs sobre a mesa ou a pia da cozinha. Então nós temos um ambiente quente, o ambiente da cozinha, e temos o gelo frio. Nós sabemos que o ambiente vai ceder calor para o gelo porque o ambiente é quente e o gelo é frio. Como consequência, espontaneamente, né, essa troca de calor vai provocar o derretimento da água. Isso é um processo. E nós podemos pensar no processo oposto. Se nós tivéssemos uma porção de água, ela sendo o corpo quente e o ambiente sendo o sistema frio, e isso pode ser conseguido, já vou mostrar como, né? Se a água é quente e o ambiente é frio, o oposto do que nós tínhamos antes, o calor vai fluir da água para o ambiente. Isso é conseguido, por exemplo, no interior da geladeira. No interior da geladeira, nós temos um ambiente frio. E quando colocamos lá um copo com água, ele é um sistema quente, que com o passar do tempo, né, você vai ter a água congelando, porque ela vamos retirar dela calor, sua temperatura vai diminuir, e então teremos a mudança de fase. Nós dizemos que esse processo ele é forçado, porque para termos um ambiente frio, né, e a água quente comparada ao ambiente, nós temos que ter a geladeira funcionando, né? É verdade que nós temos determinados locais ao redor do globo terrestre em que o ambiente é frio e a água líquida ela é mais quente que o ambiente. Se nós formos, por exemplo, para o Polo Norte, né? Se nós tivermos água que saiu do fogão, colocarmos lá no ambiente do Polo Norte ou do Polo Sul, o ambiente é frio, esse processo vai ocorrer de uma forma que não é forçada. Mas para entender, né, esse mecanismo nesse ecossistema, nesse ambiente, é um pouco mais complexo. Então eu estou usando a geladeira para facilitar o entendimento. Nós podemos forçar o ambiente a ficar frio, e aí a água quente colocada na presença desse ambiente perde calor e congela. Esse é um processo que chamamos de forçado porque nós estamos utilizando a geladeira. A geladeira consome energia para fazer isso, né? Então veja que nós temos um processo que é espontâneo num sentido, né? Derreter o gelo é espontâneo, o calor flui espontaneamente do ambiente para o gelo, e para refazer a água virar gelo nas mesmas condições ambientais, nós temos que forçar o processo. Esse processo precisa ser forçado com o uso da geladeira, né? Então, é um processo que ele parece ser reversível. Derreter a água e depois congelar parece ser um processo reversível. Mas ele tem uma irreversibilidade que não pode ser tão facilmente observada. Se nós pegarmos a água e colocarmos dentro das forminhas de gelo e então levá-la até o freezer para ela congelar, percebe que aí está envolvido um certo trabalho, né? Que não é só o de pegar a água e pôr na geladeira, você precisa organizar a água dentro das forminhas de gelo. Além disso, a geladeira tem que estar ligada na tomada. Se a geladeira não funcionar, não estiver conectada à energia elétrica, ela não vai poder congelar a água. Então, aqui está escrito que esse processo é forçado, no sentido de que você não deve esperar que, tendo água sobre a pia, ela vire gelo. Você deve colocá-la na geladeira. Ocorre que trazer a água do estado líquido para o estado sólido novamente dentro da mesma cozinha vai exigir um gasto de energia, que para derreter não é exigido. Então, existe uma irreversibilidade nesse processo que não é tão visível. É reversível você derreter a água e depois congelar, tudo bem, mas
Há aspectos nesse sistema que são irreversíveis, só eles não são tão explícitos. Para explicitar melhor a questão da irreversibilidade, eu vou utilizar um outro processo, que em essência é a mesma coisa. Imagine um ovo cru e a partir dessa situação de ter o ovo cru, nós vamos fornecer calor para produzir uma mudança, como fizemos com o gelo. Então o ovo cru, você tira da geladeira, quebra e expõe ali a parte interna do ovo, né, a gema e a clara, ele é frio considerado a um ambiente quente que nós podemos, digamos assim, acentuar, né, o processo usando um fogão, por exemplo. Então, se o ovo cru está exposto a um ambiente quente, o ambiente quente cede calor para o ovo frio, né? Essa é a ordem das trocas de calor. O corpo quente vai ceder calor para o corpo frio. Então, podemos usar um fogão para acelerar esse processo, para ceder calor para o ovo frio. O que acontece? Nós vemos que quando o calor é cedido do ambiente quente para o ambiente frio, no caso o ovo frio e lá dentro da frigideira com a chama, o processo de produção de calor, nós temos como consequência não o derretimento, mas o cozimento. O ovo cozinha quando fornecemos calor para ele. E nós poderíamos pensar no processo oposto. Se o ovo fosse o sistema quente e estivesse em contato com o ambiente frio, o ovo perderia calor para o ambiente frio e esse ambiente frio pode ser facilmente conseguido com a geladeira. Você pode pegar o ovo depois de cozido e colocar na geladeira para remover calor dele. O ovo voltaria a ficar cru? Não, nós não vemos isso acontecer. Esse é um sistema em que fica mais explícita a irreversibilidade do processo. Quando nós derretemos o gelo e depois o congelamos de novo, nós temos a impressão de que é possível reverter o processo. Mas há algumas especificidades muito sutis que não ficam tão evidentes nessa situação de você congelar o gelo. Mas quando você fornece calor para um ovo cru e ao invés de derreter ele cozinha, e aí você pensa, vou fazer o oposto do que eu fiz, eu vou tirar o calor, o ovo não volta a ficar cru. Então, nesse processo de baixo, fica mais evidente que existe uma irreversibilidade nos fenômenos físicos. A parte de cima do gelo derreter e depois voltar a virar gelo também é irreversível sob outros aspectos, né? Não sobre o estado físico, gelo, água, água, gelo. Aqui é mais evidente que algo não pode ser desfeito. Aqui tem algo que não pode ser desfeito também, mas não é tão evidente, não é tão aparente. E não vou explorar, porque é um pouco difícil de mostrar o que aqui não se modificou, não foi reversível. Agora aqui é muito evidente, se você fornecer calor para o ovo e ele cozinhar, você pode fazer o processo inverso, retirar calor do ovo, que ele não vai voltar a ficar cru. É, portanto, um processo cuja irreversibilidade é evidente, né? Então, são dois processos, derreter um pouco de água e depois congelar. Esse processo tem uma certa irreversibilidade, que não é aparente, mas quando pegamos o ovo, fornecemos calor, ele cozinha, retirar calor do ovo não vai devolvê-lo ao estado inicial. Então aqui fica mais evidente que existe alguma irreversibilidade nos processos da natureza. Não dá para reverter isso aqui. Aqui também não, mas não é tão evidente. E o que é irreversível não é a mudança de estado da água, mas aqui é bastante evidente que o estado do ovo não é reversível. Por isso esse exemplo é melhor que o primeiro. Agora, esses dois processos, eles estão de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Derreter gelo ou congelar a água não traz nenhuma situação absurda para a primeira lei da termodinâmica e vale mesmo para o ovo. Se você cozinhar o ovo e imaginando o processo inverso, né, retirar calor do ovo para ele voltar a ficar cru, do ponto de vista energético não há nada absurdo nisso. Então a primeira lei da termodinâmica ela é incompleta porque ela não nos diz que este evento só pode acontecer da esquerda para a direita e nunca do lado oposto, no sentido oposto. Então, os cientistas perceberam, com o estudo das máquinas térmicas, com processos de troca de calor, que existem algumas circunstâncias na natureza que não podem ser revertidas. Na verdade, nenhuma pode, mas algumas situações são mais
explícitas, como é o caso do ovo cozido, né? Você não pode fazer um ovo voltar a ficar cru retirando o calor dele. Não há como fazer isso. Você pode cozinhar o ovo dando calor, mas não pode fazê-lo voltar a ficar cru invertendo o processo, ou seja, tirando calor. Então existe uma irreversibilidade na natureza. Os cientistas já sabiam disso, quer dizer que, de certa forma, é muito esquisito que a física não seja capaz de distinguir o passado do futuro. A mecânica newtoniana, por exemplo, era a teoria física mais bem sucedida até a estruturação da termodinâmica. E esse grande sistema teórico que trata do movimento dos objetos, para ele não era possível distinguir o passado do futuro. Se você pegasse as equações lá da mecânica, que fossem a solução de algum fenômeno, de algum problema, e colocasse tempos negativos, fazendo o sistema retroceder no tempo, não se encontrava nenhum resultado absurdo, né? Mas do ponto de vista prático a gente sabe que isso não ocorre. Então esperava-se, os cientistas esperavam que as leis físicas elas fossem coerentes com isso, que se você tentasse usar tempos negativos, por exemplo, alguma coisa aconteceria mostrando que é um percurso impossível de se fazer, né? Então todos os processos podiam ser revertidos pelo emprego de intervalos de tempos negativos nas equações. Então era uma teoria que os cientistas achavam problemática nesse sentido. Então aqui, por exemplo, né, um copo caindo, toca ao chão, se quebra, se racha, os caquinhos começam a ser lançados para todos os lados. Nós sabemos que a sequência correta, se isso aqui fosse um vídeo, é o copo, depois ele tocando o chão, quebrando, os caquinhos se espalhando para bem longe. Então aqui seria o antes, o passado, e aqui o depois, né? Nós poderíamos empregar leis físicas para descrever o movimento de cada caquinho desses aí com a mecânica newtoniana. Por mais complexo que fosse o problema, né, em princípio seria possível descrever. Agora, quando nós colocamos os tempos negativos, nós podemos reverter o processo. Só que na realidade, no mundo real, esse processo é irreversível. A gente nunca vai ver um copo todo quebrado no chão, a gente nunca vai ver os caquinhos se reorganizarem e então formarem um copo e ele subir para cima da mesa na nossa frente. Nós não vamos ver isso acontecer, porque esse processo é irreversível. Se um copo cai de uma mesa até o chão e se quebra, e alguém filma isso e passa esse vídeo ao contrário, quando você vê o vídeo você diz, esse vídeo está ao contrário porque eu nunca espero na minha vida ver os caquinhos de um copo se juntarem no chão, formarem o copo e o copo subir para cima da mesa espontaneamente. Então a gente nunca vai ver isso, a gente nunca espera isso acontecer. Então os processos irreversíveis são uma conquista teórica, é uma ideia, né, que surge como decorrência das máquinas térmicas, das trocas de calor, e vai constituir um objeto da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica fornece a possibilidade de distinguir o passado do futuro, ela fornece uma seta do tempo. Agora, como isso se faz isso? Aí é um aspecto quantitativo, nós teríamos que analisar um pouco mais, até algumas equações, mas não vamos fazer aqui. Mas uma das necessidades de se ter uma segunda lei da termodinâmica é para que a gente tenha, né, uma lei física que seja capaz de distinguir o passado do futuro. Tem uma grandeza física relacionada à segunda lei da termodinâmica que nós chamamos de entropia. E é pelo estudo dessa grandeza, pela análise da entropia, se ela aumenta, diminui ou se mantém constante, é que nós sabemos se os processos estão ocorrendo em uma ordem natural ou numa ordem invertida. Então, na natureza as coisas são irreversíveis, embora para algumas não muito evidentes, para outras são mais evidentes. Então vou dar um exemplo aqui de reversibilidade com as máquinas térmicas. Imagina que a gente tem um copo com gelo e depois de algum tempo ele, né, vai estar na fase líquida. Vai derreter porque o ambiente é quente, o gelo é frio, haverá fornecimento de calor. Então, quando esse calor é absorvido pelo gelo e ele derrete, depois de um tempo a água vai estar à mesma temperatura do ambiente, e aí você não tem mais troca de calor. A troca de calor cessa. Então esse é um processo que parece inofensivo, mas o que aconteceu é que você perdeu a chance de transformar esse calor em um pouco de trabalho. Porque se você tem aqui uma fonte quente e aqui uma fonte fria, você poderia ter usado essa energia, parte dela, para fazer uma máquina térmica operar. E você não fez.
Bom, mas então não posso voltar atrás e fazer a água ficar novamente no estado sólido para ter novamente essa troca de calor, para então eu poder aproveitar? Sim, você pode reverter o estado físico da água para o estado sólido. Mas isso vai ter um custo. Qual custo? É o de pôr a água nas forminhas de gelo, você vai gastar sua energia para fazer isso. Vai colocar a forminha de gelo na geladeira, ela vai ter que estar ligada na tomada, ela vai consumir energia para poder funcionar. E então, ao final do processo, se for contabilizar a energia, você vai perceber que teve que usar mais energia do que vai obter depois. Então é um processo que não é viável, né? Nenhum processo é viável se você precisa gastar mais do que vai receber depois. Então não é uma boa máquina, né? Então, veja, não se está dizendo que aqui, depois que o calor é absorvido e a água passa para a fase líquida, que não tem mais energia. Tem. A energia que o ambiente perdeu foi para a água. Essa energia ainda existe. A primeira lei da termodinâmica nos mostra que a energia se conserva. Então, ok. Contudo, essa energia que está na água está indisponível, porque se a água está à mesma temperatura que o ambiente agora, eu não consigo mais ter fluxo de calor, então eu não tenho mais como obter calor para fazer uma máquina térmica funcionar. Eu perdi a oportunidade. Toda vez que o gelo é posto sobre a mesa e derrete, perde-se ali a oportunidade de fazer uma máquina térmica funcionar. E levar esse sistema novamente às condições iniciais, como eu disse há pouco, exigiria mais energia do que a quantidade que seria obtida a partir das condições iniciais. Então veja que algo se perdeu. E, portanto, há aí uma irreversibilidade, que não é no estado físico da água, mas é em algo muito íntimo do sistema que não é tão fácil de ser percebido, né? Mas, a partir de agora que o gelo derreteu, você, para revertê-lo novamente na fase sólida, vai gastar mais energia do que vai obter quando puser a máquina térmica aqui para funcionar. Então, o processo em si, ele não é irreversível. Ter água e gelo, você pode reverter. Mas a indisponibilidade da energia, essa sim é irreversível. Se você deixou a água derreter, uma quantidade de energia se tornou indisponível. E isso é irreversível. Mesmo que você volte a congelar a água, aquela quantidade de energia que foi desperdiçada não pode ser aproveitada. Então, você não pode voltar a ter disponível aquela quantidade de energia. Portanto, esse é o aspecto irreversível de quando o gelo derrete. E, portanto, não é tão evidente, né? Mas quando você concebe a ideia de máquina, concebe a ideia de troca de calor, concebe a ideia de transformação, de processo, aí você percebe que tem algo muito intrínseco aqui que não é tão visível, que é esse aspecto de você ter um ambiente quente, um ambiente frio, que depois que troca um calor você perdeu a chance. Reverter esse processo vai ter um custo energético mais alto do que é obtido com ele mesmo. Então, um pouco de energia ficou indisponível. E isso é irreversível, é isso que é irreversível. Então, um dos aspectos da segunda lei que ficaram muito evidenciados é essa questão da irreversibilidade. Para outros processos, a irreversibilidade é muito mais evidente. Por exemplo, fornecer calor, fornecer energia para um ovo cru, ele se modifica e retirar essa energia não vai trazê-lo de volta ao estado que ele estava. Então, aqui a irreversibilidade é muito mais evidente. E vale o mesmo para a evolução, né, da vida, no sentido de que você tem seres que recebem energia porque se alimentam, seres vivos, né, no caso aqui são humanos, né, mas serve para todos os animais. Então esse sistema recebe energia e ele só evolui para o envelhecimento. As pessoas não rejuvenescem. Ou seja, o envelhecimento é um processo irreversível dos seres vivos. É irreversível, você não tem como fazer um sistema, que é um corpo, né? Aqui são corpos humanos, rejuvenescerem. Você não consegue, isso é irreversível. E envelhecer é irreversível. Então o crescimento e o envelhecimento são aspectos irreversíveis da vida. E isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque trata de trocas de energia. Esse aqui é um sistema que recebe energia para crescer. E enquanto faz isso, né, ele processa a energia transformando ela em outras formas, como nós vimos, né, a ideia de máquina. Ao fazer isso, ele muda de estado, ele evolui, ele cresce, ele envelhece. E isso é irreversível.
Portanto, depois que uma pessoa vem a óbito, né, o falecimento de uma pessoa também é um processo irreversível, ela não poderá voltar à vida, porque isso tem um custo energético que é inviável para a natureza. Então, alguns processos têm a sua irreversibilidade muito evidentes, e outros, a irreversibilidade é um pouco sutil. Então, isso é fruto, a ideia de reversibilidade vem dos estudos das máquinas térmicas e está relacionada com a segunda lei da termodinâmica. E nós poderíamos acrescentar um quarto enunciado aí. Com o passar do tempo, a energia útil tende a ficar indisponível. Lembra do gelo derretendo e depois, para a gente recongelar a água, gastaríamos mais energia do que seria possível obter com o processo de derretimento? Então, uma parte da energia vai ficando disponível cada vez que a gente reverte o estado físico da água. Então, repetindo, o estado físico da água é reversível. Mas a energia que ele envolve não é a perda de energia, mas a indisponibilidade da energia, essa é irreversível. Então, com o passar do tempo, a energia útil tende a ficar indisponível. E isso foi encarado por alguns cientistas e filósofos, né, foi chamado de morte térmica do universo. O que é o universo? É um grande sistema. Nós temos estrelas muito quentes e planetas ou outras regiões mais frias. E o calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Até quando esse processo continua? Até quando os sistemas atingem todos o equilíbrio térmico, a mesma temperatura. Então esse é o estado final do universo. Ele tende a buscar o equilíbrio térmico espontaneamente, né? E uma vez que as temperaturas ficarem iguais em todas as regiões do universo, o universo estará morto termicamente. Porque não há nada quente e nada frio, estará tudo à mesma temperatura. Então nenhuma máquina térmica vai poder funcionar, nenhum sistema vai poder evoluir. E isso os cientistas passaram a chamar de morte térmica do universo. Tudo isso porque o calor só flui do quente para o frio. Depois que o corpo quente cede calor para o corpo frio, eles atingem a mesma temperatura e a partir daí nada mais acontece. Esse é um resultado experimental, é o que a gente vê na natureza. Nós não vemos dois corpos em equilíbrio térmico, de repente um vai ficando quente e o outro vai ficando frio. Nós não vemos isso acontecer. Espontaneamente não. Só pode acontecer de maneira forçada. E o que é forçado exige mais energia do que se pode obter a partir daquela diferença de temperatura que se consegue, que em tese, né, poderia se conseguir. Mas a gente nunca vai ver duas coisas à mesma temperatura, depois, ou com o passar do tempo, elas espontaneamente, uma delas aquecer e a outra esfriar. Então esse é um aspecto muito íntimo do funcionamento do universo, que só se tornou evidente pelo estudo das máquinas térmicas. Além disso, né, de ter todo esse avanço na concepção do que é o universo, que são as trocas de calor, etc., há outros reflexos do estudo das máquinas, né, que consolidou aí o que a gente chama de termodinâmica, a grande área da física. O cenário socioeconômico mudou muito. Nós tínhamos as formas de obtenção de energia a partir dos sistemas naturais, ventos, né, ou água, a tração animal, a própria energia humana, né, para se produzir trabalho. Essas eram as formas, até antes da máquina a vapor. Depois da máquina a vapor, tudo isso mudou. Né? Não estamos dizendo que melhorou, que piorou, estamos dizendo que se alteraram. Os mercados puderam se expandir, a economia cresceu, as relações de trabalho mudaram, as sociedades ampliaram, as riquezas aumentaram e também uma série de problemas vieram junto com esse novo modelo de sociedade, a sociedade capitalista, com as suas formas de trabalho renovadas, né, que está em mudança desde então, mas que tem, digamos assim, o seu início muito impulsionado pelas máquinas a vapor, porque elas vão permitir a produção de energia em larga escala e isso permite se imaginar ou se criar cenários econômicos diferentes e novos. Então temos as consequências socioeconômicas, né? Então, as relações da ciência com a sociedade, nós também não vamos explorar muito, mas elas existem. Alguns conceitos muito importantes, então, derivados aí do estudo das máquinas, um deles é a segunda lei da termodinâmica, né? Onde conceitos como irreversibilidade ficaram muito evidenciados, a conservação da energia, a própria ideia de energia e a sua conservação, portanto, né, também é algo que surge dos estudos da termodinâmica e depois se estendem para outras áreas da física. A ideia de entropia, que nós não vamos falar muito aqui, a entropia é a grandeza física
relacionada com a segunda lei da termodinâmica e a energia e a grandeza física relacionada na primeira lei da termodinâmica. Então nós não vamos falar muito da entropia, mas a entropia é a grandeza a partir da qual se matematiza as ideias da segunda lei da termodinâmica, né? Não vamos explorar isso aqui. Então, para fechar, o estudo teórico das máquinas térmicas melhorou o rendimento das máquinas, com toda certeza, e levou a uma compreensão maior do universo, do ponto de vista teórico, né? A física construiu uma teoria muito importante, que é a termodinâmica, que revela aspectos muito escondidos de como os fenômenos ocorrem no universo, e mais especificamente, né, a distinção entre passado e futuro nas equações da física e na forma de olhar para os processos, que está incluso na ideia da reversibilidade. E as máquinas, né, por sua vez, elas moldaram as relações socioeconômicas, produzindo reflexos até os dias de hoje e continuarão a produzir, inclusive, né? Por tudo que proporcionaram, as máquinas térmicas não ficaram isentas às críticas em diferentes perspectivas, né? Então a física ela tem uma abordagem muito pragmática da coisa toda, né? O que é possível e o que não é possível fazer, mas existem outras abordagens que vão questionar as consequências das máquinas. Então, por exemplo, no filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, e esse é só um dos filmes que eu vou citar porque é muito famoso, o Charles Chaplin faz a crítica do homem-máquina, do homem que é tratado como uma máquina, que tem que trabalhar como uma máquina, fazendo coisas de maneira repetitiva, cansativa e estagnando, portanto, o seu crescimento, a sua forma de evoluir, né, como ser humano. No campo das ideias, por exemplo, é um trabalho puramente braçal, né, o que ele está executando aqui na imagem. Nós vemos as grandes engrenagens e as ferramentas na mão dele, né? Então se está fazendo a crítica de que a ideia de máquina extrapolou os limites do dispositivo e se estendeu para o comportamento humano. Nesse livro aqui, Arthur Koestler, um escritor, ele vai falar do fantasma da máquina. O que é o fantasma da máquina? É aquela herança da ideia científica de máquina que vai se espalhar por outros campos, né, da atividade humana. A ideia de máquina não é mais só pertencente à ciência, ela passa também para o comportamento do ser humano, para as suas relações de trabalho, por exemplo. Então o fantasma da máquina é uma crítica, só que na forma literária, né, não na forma de cinema, a ideia de máquina que surge dentro de uma concepção científica e depois se alastra para dentro da sociedade de uma forma bastante bruta, né? Aqui temos um filme da década de 60, 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde o artista vai explorar um outro aspecto da máquina, que é o domínio, né, sobre o ser humano da máquina. Aqui é a história, é um enredo complexo, né, mas assim, de linhas gerais nós temos uma tripulação que viaja pelo espaço. Dentro da nave há um supercomputador, tão avançado que ele se torna crítico, autossuficiente, no sentido de que pode pensar por si próprio, e começa a se questionar por que precisa receber ordens, né, do ser humano, e num determinado momento então ele se volta contra a tripulação da nave e tenta matar cada tripulante da nave para ter, né, a sua sobrevivência garantida, porque um dos tripulantes percebe e procura cortar o suprimento de energia da máquina. Então começa uma guerra, homem-máquina, né? E a crítica aí, uma delas é que você tem uma criação se voltando contra o criador. Poderia ser uma perspectiva, né? E a máquina, então, querendo superar a inteligência humana, porque é uma máquina que pode aprender e, portanto, se torna crítica. Começa a se perguntar por que ela deve obedecer aos seres humanos, né? E aqui é o lado oposto, a crítica oposta. A máquina, o filme Matrix, né, talvez vocês conheçam, a máquina criada pelo homem atingiu tal grau de autonomia que agora quer destruir a raça humana. Na verdade, não destruir, mas escravizá-la. Foi criada pelos homens, tornou-se autossuficiente e agora utiliza os corpos humanos como fonte de energia e, para evitar as rebeliões, incute nos seres humanos programas de computador que trazem a eles uma ideia de realidade virtual, como se o mundo fosse uma coisa maravilhosa, quando na verdade o mundo está totalmente devastado. Então os seres humanos são mantidos em cativeiro, adormecidos, né,
com um programa de computador controlando os seus cérebros, dando a eles uma sensação de realidade, como se tudo estivesse bem, para eles poderem seguir, né, como fontes de energia, digamos assim, a garantirem a sobrevivência das máquinas. Então seria o lado oposto, né? O homem cria a máquina se revolta e depois o domina, né? Podemos entender que a Matrix é uma espécie de, nesse sentido, né, continuação ou extrapolação da ideia do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme tem outros enredos envolvidos, né? Não é o único, essa questão da máquina é só uma parte do filme, e a própria Matrix tem outras críticas e outros aspectos, né, que podem ser colocados em evidência, mas eu estou colocando esse aspecto da máquina que domina o homem e o escraviza, né? Então, como vimos, o estudo das máquinas, ele mudou muito, né, a forma como os cientistas interpretam a natureza, e o próprio fato de você ter máquinas mais eficientes moldou, de certa forma, do ponto de vista social e econômico, toda a sociedade. Então é isso, pessoal, até mais.